A paz do Senhor, queridos. A mensagem que Deus quer falar conosco hoje é: faça a sua parte que Deus fará a dele. Mas qual é a nossa parte? Há muitos projetos e muitos sonhos que nós temos para nós e para os nossos. Todos nós temos projetos, todos nós temos sonhos. Então vamos entender qual é a nossa parte, o que nós podemos fazer e aonde Deus vai entrar para fazer a parte dele. Algumas coisas é nós que precisamos fazer para realizar esses projetos e sonhos. A nossa parte é nos empenhar em fazer acontecer aquilo, fazer os esforços necessários, ter coragem e determinação, acreditar em nós mesmos e ter fé, colocando diante de Deus e confiando que Ele estará conosco nesses projetos. Então eu preciso ter essa determinação, me empenhar para fazer acontecer. O nosso querer fazer tem que ser para honrar e para glorificar o nome de Deus. Nós não podemos fazer nada com intenção ruim, com intenção egoísta ou até mesmo errada. Todos os projetos que nós fizermos tem que ser para honrar o nome de Deus, porque tudo que somos e tudo que temos é de Deus, tudo é para Ele, para honrar o seu nome nessa terra através das nossas vidas. Então, todos os projetos que nós tivermos, todos os sonhos que nós tivermos, nós precisamos colocar isso diante do Senhor, fazer a nossa parte, se empenhar, se esforçar, fazer os esforços que for necessário, ter coragem, para entrar nessa empreitada, ter determinação, acreditar em você mesmo, mas principalmente ter fé, colocar isso diante do Senhor e crer que o Senhor estará contigo nessa empreitada. Se o projeto for algo material, nós precisamos adquirir as coisas que envolvem esses projetos, os gastos que envolvem esses projetos, fazer com os nossos braços, muitas vezes, botar a mão na massa, os esforços para começar esses projetos. Então, nós precisamos fazer, ou seja, precisamos mesmo dar início nesses projetos pondo a mão na massa, porque trabalhar para acontecer e também a consagrar a Deus esses projetos, porque nada cai do céu. Nós precisamos correr atrás, mas nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Muitas vezes algum investimento, mesmo que seja pouco, mas é necessário fazer. Precisamos fazer os esforços, botar a mão na massa para fazer acontecer, para que aquele projeto venha a acontecer. Se for na área espiritual, algo que você tem buscado, algum projeto na área espiritual, algum sonho que você tem buscado, que pode ser muitas vezes a salvação da sua casa, da sua família, eu não sei. Se for nessa área espiritual, o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar. Colocar diante de Deus o que nós sonhamos, o que nós pretendemos, interceder e clamar ao Senhor por esse projeto. Até mesmo se for o caso, fazer um voto com Deus, fazer um voto e cumprir esse voto, porque Deus é fiel quando você faz um voto com Ele, e você precisa fazer também esse voto com fidelidade. Muitas vezes jejuar para que você possa vencer o mundo espiritual, para que você possa alcançar no mundo espiritual esse projeto, esse sonho que você tem buscado, essa coisa que você tem clamado a Deus nessa área espiritual. Mas principalmente você precisa acreditar, você precisa ter fé, saber que Deus está com você nesse projeto, que Deus está com você ajudando a realizar esse projeto. Então, tudo o que nos cabe fazer humanamente falando, basicamente é isso. Então, nós precisamos crer, confiar, orar muitas vezes, jejuar, colocar diante de Deus, ter determinação, ter coragem, acreditar em nós mesmos, sabe? E muitas vezes até botar a mão na massa, dependendo se o projeto é uma coisa material, como foi dito. Então, tudo que nos cabe fazer, basicamente é isso. Mas como garantir que, mesmo assim, fazendo todos esses esforços, fazendo tudo isso que nos cabe, nós vamos conseguir realizar esse projeto? Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Diz assim a mensagem lá de Deus para mim e para você. Somente seja forte, capítulo 1, versículo 7.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer andar. Vamos dar uma pausa para entender esse versículo. Então, além de ter coragem e crer, nós precisamos estar em obediência aos mandamentos de Deus para conseguirmos o que temos sonhado e planejado. Então, eu preciso, além de tudo que já foi falado, eu preciso também estar em obediência aos mandamentos de Deus, fazer tudo honestamente, tudo e agir corretamente em tudo, porque Deus estará observando os nossos passos. Então, em tudo que eu investi, em todos os planos, em todos os projetos, em todos os sonhos que eu tiver, eu preciso colocar diante de Deus e obedecer a tudo aquilo que o Senhor me manda fazer, fazendo tudo honestamente, porque o Senhor estará observando cada passo que eu der para esse projeto acontecer. No versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha o que Deus fala conosco aqui. Então nós precisamos ser fiel ao Senhor. Em tudo nós temos que orar, consagrar tudo a Deus. Assim saberemos que Ele será fiel a nós. Então eu só preciso confiar, ser fiel ao Senhor e aguardar, porque Deus é sempre fiel. No versículo 9: Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que coisa maravilhosa o Senhor fala conosco. Deus sempre quer o melhor para nós e sempre estará ao nosso lado, nos ajudando, fazendo a parte dele. Se nós fizermos a nossa parte, Ele estará nos guiando, abrindo as portas que estiverem fechadas na nossa frente, ou seja, fazendo o impossível acontecer para nos abençoar e conquistar os nossos projetos e sonhos. Mas nunca nos esquecendo que tudo é para a honra e para a glória de Deus. Então faça a sua parte e Deus fará a dele. Mas eu preciso entender que eu preciso sempre estar em obediência, obediência ao Senhor, obediência à palavra dele, obediência a tudo que ele pede para fazer. Eu não posso investir num projeto, eu não posso começar um projeto se eu começar da forma errada, do jeito errado, fazendo as coisas erradas. Eu preciso apenas confiar, saber que Deus está no controle, que Deus está me ajudando. Então eu preciso andar direito, fazer os passos direito, fazer com que tudo se encaminhe corretamente, com que todas as coisas que couber a mim a fazer, couber a nós fazermos, temos que fazer correto. E depois que nós fizermos tudo que nos cabe, toda a nossa parte, a parte material, a parte de consagração, a parte de oração, a parte de tudo que for, para que nós, humanamente falando, possamos fazer, nós temos que fazer, mas depois de fazer tudo isso, nós temos que entregar isso diante do Senhor. Apenas confiar, porque agora é Deus que vai fazer o milagre acontecer. A nossa parte é isso tudo que eu expliquei para você, é isso tudo que o Espírito Santo nos orienta aqui. Agora, a parte de Deus é o impossível, é o milagre, e Deus quer o melhor para nós. Deus quer que a gente se torne prósperos, Deus quer que a gente alcance os nossos sonhos, os nossos projetos, que tudo vá bem. Deus quer isso. Então, se eu agir corretamente, se eu for fiel, se eu for temente, se eu for obediente, se eu consagrar a Deus e confiar no Senhor, a parte dele ele vai fazer, porque Deus é fiel. E o impossível, aquilo que eu não posso fazer para o meu projeto dar certo, aquilo que eu não posso fazer para alcançar os meus sonhos, Deus pode fazer. Então, nesse momento, eu quero que, em nome do Senhor Jesus, você entenda. Faça a sua parte, faça o que te cabe corretamente, em obediência ao Senhor, e pode
confiar, pode crer que o Senhor fará a parte dele, porque Deus é sempre fiel e poderoso e somente Ele pode abrir as portas que estiverem fechadas, somente Ele pode fazer o impossível acontecer, somente Ele pode realizar, entregar em suas mãos os seus projetos e os seus sonhos, e que tudo somente seja para você testemunhar e honrar que Deus faz o impossível acontecer. Amém? Confia no Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus soberano, que tudo pode fazer para nos abençoar, que tudo pode fazer para nos ajudar. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grelenzoni. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem precisa. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Deus abençoe a todos.